Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre as vozes verbais. Tá lá na página 80, vocês têm bastante atividade para fazer sobre as vozes. É um assunto bem legal, bem facinho mesmo. Então, a voz ativa é quando o sujeito de uma oração é o agente, ele pratica a ação. Eu coloquei como exemplo aqui, ó, eu quebrei o prato. Quem que é o sujeito? Sou eu. Então, eu quebrei o prato. Eu fiz essa ação foi feita por mim. A voz passiva é o contrário da ativa. Eu não faço uma ação, eu estou recebendo uma ação. Então, o foco não vai ser no sujeito, vai ser naquilo que o sujeito está recebendo, tá? Então, por exemplo, lá, o prato foi quebrado por mim. Então, o prato foi quebrado por mim. E não foi ali, ó, eu não tenho um sujeito praticante de uma ação, né? Quem que foi quebrado? O prato. O prato aqui vai ser o sujeito da oração. E aqui, ó, eu vou ter um sujeito que vai estar na voz passiva, certo? Bem diferente da voz ativa. Eu quebrei o prato, tá? Na voz reflexiva, como o próprio nome já diz, ela faz uma reflexão. E a gente vai utilizar aqui a voz reflexiva, a partícula C. Sempre vai usar o C, tá? O que é essa voz reflexiva? É quando o sujeito é agente e paciente. Ele faz os dois ao mesmo tempo. Ele é o que faz a ação e o que recebe a ação. Então, olha ali, ó, Dom Quixote lavou-se no rio. Ele lavou-se, ele fez a ação e recebeu a ação. Compra-se livros. Então, você faz e recebe a ação. Vende-se imóveis. Você faz e recebe a ação. Certo? Então, não se esqueçam. Na voz ativa, o sujeito é um agente da ação. Na voz passiva, ele não é agente. Ele vai estar lá, o foco vai ser a informação. Ele vai estar recebendo essa ação. Então, aqui, ó, o resultado da ação não é sobre o sujeito que recai, tá? Então, quando eu pergunto quem é o sujeito da oração, não vai ser a pessoa que fez a ação. O prato foi quebrado por mim. Quem que foi quebrado? O prato, tá? Não recai sobre o sujeito. Na reflexiva, ele é agente e paciente. Ele faz e recebe a ação. O que eu vou usar lá? Na voz reflexiva a gente usa os pronomes me, te, se, nos e vos, tá? Quando você vai montar a sua frasezinha, ok? Tem mais uma parte. Então, continuando, a voz ativa, voz passiva e reflexiva, a gente vai falar sobre o agente da passiva. Então, algumas orações aqui que estão na voz passiva podem apresentar o termo que indica o ser que pratica a ação, que vai ser expressa pelo verbo. Esse ser, ele é o agente da passiva, tá? Ele vai ser representado, ele vai ser acompanhado, esse agente da passiva, por uma preposição, que pode ser por, pela, pelo ou de. Por exemplo, aqui, ó, a literatura é apreciada por todos os estudantes. Certo? Então, aqui, ó, o que é o agente da passiva? Ele não está fazendo ação, ele está recebendo uma ação, tá? Quem que é apreciada por todos os estudantes? A literatura. Os estudantes apreciam a literatura. Aí seria um agente... Se ela tivesse o contrário, os estudantes apreciam a literatura, os estudantes seriam o agente da ativa. Seria na voz ativa. Aqui nós temos uma frase na voz passiva. A literatura é apreciada por todos os estudantes. Quando eu mudo o lugar do sujeito, eu torno a oração e esse sujeito em agente da passiva, ok?